Com esse encontro, nós esperamos, com a graça de Deus, concluir o estudo do Apocalipse, versículo por versículo, no seu primeiro capítulo. Terminamos o nosso último encontro no versículo 13. Hoje, retomamos o estudo no versículo 14. Tinha ele cabeça e cabelos brancos, como lã cor de neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. O versículo trata do objeto da visão primeira do autor, São João, apóstolo e evangelista, a saber, um filho do homem, vestido com longa túnica até os pés, cingido o peito por um cinto de ouro. São João vislumbra nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse versículo, nós temos duas expressões que merecem a nossa atenção: cabelos brancos e olhos como chamas de fogo. Eu quero recordar a vocês o que nós já aludimos e que vamos retomar daqui a pouco no versículo 20, uma palavra-chave para a interpretação de todo o livro do Apocalipse. Deem uma olhada no versículo 20 e vejam se vocês encontram o nome simbolismo. Simbolismo. Trata-se de um livro cheio de simbolismo. Por isso, não é correto interpretar esta figura de cabeça e cabelos brancos, o Filho do Homem, nosso Senhor Jesus Cristo, como se fosse uma pessoa velha. Já que o branco é um símbolo. Simbolismo. Dom José, e o cabelo branco simboliza o quê? Na nossa convenção humana, cabelo branco lembra o quê? No caso do meu aqui, ó, estão vendo aqui? Estão vendo aqui? Vocês pela internet, olha lá. É a idade avançada. Está chegando. Ou seja, longevidade. Isso na convivência humana, correto? Transpondo isso para o âmbito divino, é símbolo de eternidade. Como nós não somos eternos aqui na terra, estamos destinados à eternidade. Está claro? Eternidade é o significado desses cabelos brancos, desta cabeça branca, como lã cor de neve. Essa imagem, ela é tirada do Antigo Testamento. Na verdade, essa visão é descrita por São João nos mesmos moldes da visão de Daniel, capítulo 7, versículo 9, que já aludimos no programa anterior e vamos retomar agora. Continuei a olhar até o momento em que foram colocados os tronos e um ancião chegou e se sentou. Brancas como a neve eram suas vestes, e tal como a pura lã era a sua cabeleira. Seu trono era feito de chamas com rodas de fogo ardente. É uma visão que Daniel tem de Deus. Deus que não envelhece nunca. Por isso, cuidado com certas imagens que descrevem a pessoa do Pai com cabelos brancos. É uma imagem, ao mesmo tempo, exata e inexata. Por que exata? Porque tem fundamentação bíblica. Porque essa figura é descrita nesses moldes na profecia de Daniel. Alguém já viu alguma iconografia que tem o pai de cabelo branco, o filho com a cruz na mão e o Espírito Santo em forma de pomba para representar a Santíssima Trindade? É correto. Todavia, cuidado, é um simbolismo. Deus Pai não envelhece. Deus Pai não é o velho em relação a Jesus.
Deus Pai é Deus e é eterno, como o Filho é eterno e o Espírito é eterno. Nunca envelhecem, nunca tiveram princípio, nem terão fim. O Pai é princípio sem princípio. Princípio porque dele procede o Filho por geração e o Espírito por inspiração de amor. E é inexato, porque o cabelo branco, que para nós, criaturas humanas, evocam, os cabelos brancos, evocam idade avançada, velhice, senilidade, para Deus isso não se aplica. Está claro? Próxima imagem que merece nossa consideração nesse versículo: olhos como chamas de fogo. Cuidado para não criarem uma imagem errada de nosso Senhor, como se fosse um monstro com olhos incandescentes, uma figura assustadora. Qual é a palavra-chave do Apocalipse, versículo 20? Simbolismo. Então, Dom José, esses olhos como chamas de fogo simbolizam o que da pessoa de Jesus? Os olhos são aquela parte do corpo que normalmente nos leva a conhecer a realidade ao nosso redor. Correto? Ordinariamente nós conhecemos as coisas mediante a visão. Claro que não é o único sentido, existem outros, mas ordinariamente a visão. Símbolo, portanto, da capacidade de apreender a realidade. Qualidade da ciência divina, que sonda os rins e os corações. Rins e corações, vocês sabem que são dois órgãos vitais que estão dentro do nosso corpo. Ninguém que está do lado de fora, a não ser numa intervenção cirúrgica, consegue entrar no nosso coração e no nosso rim. É uma imagem para significar: Deus conhece o abscôndito. Jesus, esse Filho do homem, conhece tudo de nossa vida, perscruta nossas intenções, nossos segredos, nossos desejos, nosso passado. Qualidade da ciência divina que sonda os rins e os corações. Essa imagem aparece no mesmo Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. Vamos dar uma olhada, todos em voz alta. É Jesus que está falando. Lembrem-se que nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, ele dita a São João aquilo que deve ser escrito às igrejas. Essa frase é do próprio Jesus: farei perecer pela peste os seus filhos, e todas as igrejas hão de saber que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, porque darei a cada um de vós segundo as suas obras. Em outras palavras, e aqui é uma qualidade, um atributo de nosso Senhor Jesus Cristo, que deve ser sempre, manter-se sempre vivo no nosso coração. Jesus vê tudo da minha vida, sabe de tudo, conhece tudo. Lembram do Salmo 136, 138? Senhor, tu me conheces, tu me sondas, quando me deito, quando me levanto, se eu subo as montanhas, se eu desço aos abismos, eu te encontro lá. Pois bem, esta é a qualidade de Jesus nessa imagem aterrorizadora, por outro lado bela. Jesus me sonda, me conhece, sabe de cada centímetro, cada milímetro, cada pensamento de minha vida. Ele é eterno, cabelos brancos, e sabe de tudo, da minha história, da história de cada um dos homens e de todos eles. Eu penso que o versículo 14 ficou mais ou menos bem explicado. Vamos ao versículo 15. Seus pés
se pareciam ao bronze fino, incandescido na fornalha. Sua voz era como o ruído de muitas águas. Vocês perceberam duas expressõezinhas aqui? Se pareciam e era como. Parecer não significa dizer ser igual a. E ser como não significa ser exatamente. Isso é importante. Lembrem-se, a palavra-chave do versículo 20, simbolismo. Essa figura tem pés que se parecem com bronze fino incandescido na fornalha. O que significa pés de bronze? O bronze é um metal, não é o mais nobre, como nós já vimos nas Olimpíadas. Quais são os 3 metais, sempre muito falados, com os quais são produzidas as medalhas? Ouro, prata e bronze. Reparem que o bronze é, na hierarquia da importância financeira, está em terceiro lugar. Todavia, bronze fino e incandescido, aqui é preciso um pouco do conhecimento da estrutura dos metais. Bronze fino, vocês sabem que há bronzes e bronzes, como vocês sabem que há pratas e pratas, e como vocês sabem que há ouros e ouros. Ouro de 24 quilates, ouro de 20 quilates, ouro de 18 quilates e ouro vagabundo também. Mas que é ouro? Pois bem, quem conhece bem o ourives sabe identificar um do outro. Reparem que aqui estamos diante de bronze fino, incandescido na fornalha. Vocês sabem quando é que se incandesce na fornalha o bronze? Para dar um outro formato para ele. O bronze que sai da fornalha, a tendência dele é se solidificar. Ele ali está em estado, não sei se a partir de quantos graus, parece que o ouro se derrete em 700 ou 800 graus centígrados. Por favor, caríssimos internautas, se eu estiver errado, me corrija. Mas o ouro chega ao estado líquido a partir mais ou menos dessa temperatura. A prata, um pouco menos. O bronze parece que é um pouco mais. Então, ouro mais, bronze um pouquinho menos, prata um pouquinho menos. É o contrário, ouro, prata e bronze. Bronze seria uma temperatura menor. De qualquer maneira, é uma temperatura alta. Em altas temperaturas, os metais que se encontram na natureza se derretem. Se derretem. Muito bem. E isto produz, ali onde ele se encontra, ao se resfriar, ele se torna no estado sólido novamente. Duro, que significa estabilidade. Jesus não muda. Lembram de Hebreus capítulo 13, versículo 8? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Lembram da profecia do arcanjo Gabriel à Virgem Maria a respeito do reino de nosso Senhor Jesus Cristo? O seu reino não terá fim. Estabilidade. Perceberam como um versículo ajuda a compreender o outro? Pés de bronze, estabilidade. O seu reino não terá fim. Esse texto aparece, pés de bronze, na profecia de Daniel. Ela é longa, é a mesma profecia do filho do homem do cabelo branco, que citamos ainda há pouco no versículo anterior. Vocês têm o texto, confiram em casa, é uma longa descrição de um êxtase, de uma visão que Daniel tem acerca desse ancião, de cuja visão São João utilizou para narrar esta visão que estamos a explicar. Pés de bronze, estabilidade. Por favor, nosso Senhor Jesus Cristo teve pés humanos, de carne e osso. Por favor, não deduzam que os pés de nosso Senhor no céu são de bronze, porque estamos diante de um simbolismo.
Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Agora, o brilho das pernas e do rosto e a potência da voz, como o ruído de muitas águas, indicam que sua majestade é terrificante. Alguém já teve o privilégio de ir às cataratas do Iguaçu, quando lá tem bastante água? Quem tem, levante a mão. Eu morro de inveja de vocês porque eu nunca fui, tá? Mas quero dizer a vocês que vocês experimentaram algo parecido. Um dia eu vou. O que vocês ouviram lá? Vocês ouviram um espetáculo, primeiro, grandioso, belíssimo. E segundo, se as cataratas tinham bastante água, era tempo de chuva, inverno, etc., o barulho era terrificante. Sim ou não? Sim. Acredito também a mesma experiência, por exemplo, na hidrelétrica de Itaipu, que é a maior do mundo, lá na divisa entre o Paraguai e o Brasil. O barulho da água caindo nas turbinas, enfim, e saindo lá e seguindo o seu curso. A majestade de Jesus é terrificante. O homem, diante da grandeza, diante do esplendor, diante da glória, do brilho, do fulgor de nosso Senhor Jesus Cristo, se espanta. É lógico, por favor, não estamos aqui a dizer, lembre-se que estamos em um livro cheio de simbolismo. Não estamos dizendo que na glória vamos ter medo de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que em comparação com o nosso nada, a nossa pequenez, a nossa insignificância, a grandeza da glória, do esplendor e da majestade de Jesus produz em nós esta glória. Esta glória produz um sentimento de espanto, de estupor, de fascinação em grau incomensurável. Está claro? Ou seja, como será Jesus na glória? Contemplar Jesus face a face, nosso Senhor e Salvador, glorioso, deve ser algo de encher os olhos, de nos deixar estupefatos, completamente sem sentidos, embasbacados, mas são palavras que nem definem o sentimento, porque ainda não chegamos lá, mas que pela fé, de acordo com a palavra de Deus e com a igreja, já temos uma visão mais ou menos, e nesse sentido o Apocalipse nos ajuda, como nenhum outro livro. Reparem que já no capítulo 1 a gente começa a desmistificar a ideia de um livro que assusta. Pelo contrário, é um livro que consola, que acalenta a esperança, que nos motiva a caminhar até nosso Senhor, que vem e vem muito em breve. Bem, eu penso que o versículo 15 está mais ou menos explicado. Vamos agora imediatamente ao versículo 16. Vamos ver o que é que nosso Senhor Jesus Cristo segura na mão. Segurava na mão direita 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto se assemelhava ao sol quando brilha com toda a força. Calma, ninguém se assuste. Literalmente falando, é uma figura fantasmagórica, não é? Porque sair da boca uma espada de 2 gumes, nunca se ouviu dizer isso na convivência humana. Ao pé da letra, portanto, essa imagem é insustentável. Mas nós estamos diante de um livro que está cheio de simbolismo. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Vejamos então as imagens desse versículo. 7 estrelas. Vamos ao versículo 20 que acabamos de citar, para saber que estrelas são estas. Veja bem, 7 estrelas uma coisa, 7 candelabros outra coisa. Já tratamos dos candelabros. Quem lembra
quem são os candelabros para ganhar uma passagem de volta a pé para a Canção Nova hoje, começando as 7 igrejas. Sim. Vamos ao versículo 20. Eis o simbolismo das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros, as 7 igrejas. Ficou claro? Está claro? Em outras palavras, segurava. Reparem o verbo. Segurava. É Jesus que sustenta a igreja. É Ele que tem em suas mãos as chaves da história. A igreja está nas suas mãos. Nas nossas tribulações, aperreios, aflições, é Ele que nos segura. Estamos nas mãos de Jesus. Segurava. Passado continuado, verbo imperfeito do indicativo. Espada afiada de 2 gumes. Essa imagem, que não é de São João, já aparece em São Paulo e na carta aos Hebreus, que não é de São Paulo, segundo a imensa maioria dos exegetas. Espada afiada de 2 gumes, símbolo da palavra de Deus. Vamos ver Efésios capítulo 6, versículo 17, acerca da armadura do cristão. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Agora, é a carta aos Hebreus que vai explicar por que a palavra de Deus é aqui identificada por São Paulo como uma espada. E espada do Espírito. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Quem é que produz a obra que a palavra de Deus pretende realizar em nós? O Espírito. A palavra, quando chega no nosso coração, ela nos interpela, ela nos chama a uma tomada de decisão. Ou aceitamos ou não aceitamos, ou levamos a sério ou não levamos a sério. E de 2 gumes, vocês sabem a finalidade dos gumes da faca? É rasgar, é dividir. Isso é de Deus, isso não é. Isso é verdade, isso não é. Isso agrada a Deus, isso não agrada. É uma palavra que não deixa você em cima do muro. Ela tem uma resposta clara. Seja o vosso sim, sim. Seja o vosso não, não. E divide intenções. Essa é de Deus, essa não é. Isso agrada a Deus, isso não agrada. É a obra que a palavra de Deus produz em nós na força do Espírito. Então é exatamente o que a faca, ao entrar no corpo de uma pessoa, quando ela recebe a espada, o que essa espada produz, a palavra de Deus produz em nós. Ora, agora nós compreendemos com essa imagem de Hebreus por que sai da boca de nosso Senhor uma espada afiada. Porque a boca é a parte do corpo por onde é veiculada a palavra. Diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 10, a palavra está ao teu alcance, em tua boca e em teu coração. Então essa é a consciência de que dos lábios de Jesus sai uma espada afiada de 2 gumes. E a finalidade da palavra é precisamente essa,
discernir pensamentos, intenções do coração, dividir alma e corpo, ela é mais penetrante. De novo, Hebreus capítulo 4, versículo 12. A relação entre a palavra de Jesus e Jesus. E outro dado significativo, não é só a palavra escrita, é a palavra pregada. Lucas capítulo 10, versículo 16, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. E de fato, eu acredito que vocês têm uma experiência particular desse versículo. De sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, ao escutar na pregação da igreja uma palavra que toca profundamente o coração de vocês. Mas a homilia de hoje me tocou profundamente. Aquela pregação, mas foi lá dentro da minha alma. Hebreus 4, 12. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Profundo, profundo, profundo. E agora o sol. O sol indica a majestade de Cristo, em contraste com o Império Romano, cujo sol é o imperador. Vocês devem se lembrar do momento da transfiguração de Nosso Senhor, no monte que a tradição chama de Tabor. O seu corpo ficou fulgurante, suas vestes eram mais brancas do que a neve, uma antecipação daquilo que aconteceria no seu corpo, daquilo que seria o seu corpo glorioso, o seu corpo como se encontra agora ressuscitado, sentado à direita do Pai. O sol, o seu rosto se assemelhava ao sol quando brilha com toda a força. Quer dizer, Dom José, que a gente vai ter que colocar óculos escuros para ver Nosso Senhor? Por favor, versículo 20, simbolismo. O símbolo da majestade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Evoca a ideia, ele é majestosa, gloriosa, fulgurantemente brilhante. E um brilho que não é desse mundo. Bem, eu penso que o versículo 16 está mais ou menos explicado. Vamos ao versículo 17. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Ele, porém, pôs sobre mim a sua mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Como morto. É a primeira expressão que vamos agora investigar. Diante de Deus que se revela em sua essência e poder, o homem se sente como aniquilado. Sim, porque o contraste é infinito. Porque a desproporção é incomensurável. Uma criatura falível e um Deus glorioso. Essa criatura contempla a essência de Deus, ela não se aguenta. Ela desfalece. Ela se sente como que morta. Vejamos esse sentimento que já aparece no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 5. Ai de mim, gritava eu, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito com um povo também de lábios impuros, e entretanto, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, aqui nós estamos diante de uma experiência estática, isto é, de êxtase, que Isaías, o autor do livro, narra acerca da sua vocação. Ele viu o Senhor dos Exércitos e se sente desfalecido. Ideia, digamos assim, reproduzida por São João no capítulo 1, versículo 17 do seu Apocalipse. Vamos agora
a Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, perdão. Como o arco-íris que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor que a envolvia. Era esta a visão, a imagem da glória do Senhor. Deus fulgurante, Deus grandioso e glorioso, que se revela à pessoa e ela se sente pasma, estupefacta, estarrecida diante de algo que ultrapassa qualquer experiência, a mais bonita que seja, a mais forte, a mais intensa aqui na face da terra. Com Deus, a contemplação da glória de Deus é algo inimaginável. Muito bem. Pôs a mão direita sobre mim. João recebe uma missão bem definida. Pela imposição da mão, está recebendo a consagração de profeta. É um gesto muito significativo, o da imposição das mãos, que na Bíblia, diga-se de passagem, tem vários significados. Pode significar a consagração para uma missão, é o caso. Pode significar a ordenação, que hoje nós chamamos de presbiteral, ordenação dos padres, ordenação diaconal, ordenação de bispo. Pode significar o reservar, o consagrar um determinado objeto para o serviço de Deus. É um gesto que no Apocalipse significa: eu toco em você e constituo você profeta. Vamos ver essa ideia na ordenação dos diáconos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 6. Apresentaram-nos aos apóstolos, e estes, orando, impuseram-lhes as mãos. As duas mãos foram colocadas sobre a cabeça dos que acabaram de ser escolhidos. Gesto que até hoje, na ordenação diaconal, acontece. Tivemos aqui há alguns meses a ordenação diaconal do diácono permanente Marcelo, do Ordinariado Militar do Brasil. Quem lembra? Aqui mesmo em Santo Expedito. Pois bem, agora vamos ao capítulo 13, versículo 3. Atos dos Apóstolos. Aqui, Paulo e Barnabé são escolhidos pelo Espírito Santo para uma missão específica. Eles vão desempenhar uma tarefa apostólica. Então, jejuando e orando, impuseram-lhes as mãos e os despediram. É um gesto previsto pela igreja para evocar o Espírito Santo sobre aqueles que vão partir em missão. Aqui não é uma ordenação, mas um ato de envio para uma missão específica. Agora vejamos na 1 Timóteo, capítulo 4, aquilo que nós entendemos hoje por ordenação presbiteral e episcopal, se for o caso, dependendo do parágrafo, dependendo do texto e do contexto. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não negligencies o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia, quando a Assembleia dos Anciãos te impôs as mãos. Esse gesto, segundo a igreja, está na origem daquilo que nós chamamos hoje de rito da imposição das mãos nas ordenações sacerdotais, isto é, presbiterais ou episcopais. No mesmo primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 22, a ninguém imponhas apressadamente as mãos inconsideradamente, para que não venhas a tornar-te cúmplice dos pecados alheios.
conserva-te puro. São Paulo aconselha o jovem bispo Timóteo a ser prudente e cauteloso antes de ordenar varões para o ministério sagrado. Porque é preciso esperar um pouco, já que ordenar precipitadamente pode levá-lo a se tornar cúmplice do pecado daquilo. Ordenou um indigno. Daqui a pouco esse indigno começa a apresentar problema depois de ordenado. Muito bem, então, ele pôs sobre mim sua mão direita. Um gesto que evoca, que conota e denota a missão para a qual Jesus designou São João. E finalmente, sou o primeiro e o último. Isso quer dizer, Jesus é eterno. Existe antes de todas as coisas, transcende a história do mundo, e é diante dele que ela chegará ao seu final. No mesmo Apocalipse, nós já vimos a expressão alfa e ômega no versículo 8. Lembram? Alfa, primeira letra do alfabeto grego, primeiro. Ômega, a última letra do alfabeto grego, o fim. Jesus transcende a história, existe antes de todas as coisas, e para ele convergem, caminham todas as criaturas, e São Paulo diz, diante dele todo joelho se dobrará, toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. A famosa cena do capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, o juízo final, denota exatamente isto. A humanidade toda, um dia, vai se apresentar diante de nosso Senhor, que fará o arremate da história. É Ele quem vai dizer, chegou ao fim a história de vocês. Agora, chegou o juízo final. Bem, eu penso que Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, está mais ou menos explicado. Vamos ao versículo seguinte. Pois estive morto, ainda é Jesus que está falando, estive morto, e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Cuidado, pelo amor de Deus, para não pensar que é chave de cemitério, onde nosso Senhor Jesus Cristo sai abrindo os túmulos e as pessoas entram e saem. E não é nada disso. Palavra-chave, Apocalipse 1, versículo 20, simbolismo. Vejamos o simbolismo. O que vive, isto é, eis-me de novo vivo, é o nome de Deus no Antigo Testamento. Ele vive, o vivente. Vamos ao livro de Josué, capítulo 3, versículo 10. Por isso, prosseguiu ele, sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que ele expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gergeseus, os amorreus e os jebuseus. Então não é um título novidade. Alguém pode dizer, Deus está vivo, é porque Jesus morreu e ressuscitou. Correto. Mas antes disso, o Antigo Testamento já chama Deus de o vivente. O Deus vivo está no meio de vós. Isto é, não é morto, não é impotente, não é derrotado, não é aniquilado, mas o Deus vivo. Muito bem. Em oposição aos deuses mortos. Agora vamos ao Novo Testamento, João, capítulo 1, versículo 4. Nele havia vida. Aqui a respeito de Jesus. O prólogo do Evangelho de São João fala de nosso Senhor. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens.
Vamos ao capítulo 3, versículo 15 do mesmo Evangelho, o diálogo de Jesus com Nicodemos, para que todo homem que nele crê tenha a vida eterna. Olhe aqui agora o adjetivo da palavra vida, eterna. A partir do discurso de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Vida eterna. Adjetivo muito caro para a fé cristã católica. Vida eterna. Esta vida aqui, ela tem fim, mas ela não é eterna, porque ela se encerra com a morte. E dado que Ele tem a vida eterna e deu-nos a vida eterna, a morte foi vencida pela sua ressurreição. Por isso, a vida que começa nesta terra desdobra-se e atinge a sua plenitude na eternidade. Vida eterna, vida que não acaba, vida para sempre. Está claro? Está claro? Pois bem, vivo pelos séculos dos séculos, vivo para sempre, vivo eternamente. Minha vida será sempre. Tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Chaves da morte e do inferno. Inferno aqui não é entendido no sentido de estado de condenação. Inferno vem de infra. Infra quer dizer abaixo. O sub. Na mentalidade judaica, os mortos iam para a mansão deles, que era debaixo da terra, quando ainda não se tinha a convicção da ressurreição. Em outras palavras, tendo vencido a morte, Jesus tornou-se soberano do seu reino e dos que nele estão aprisionados, os mortos. Lembrem-se que ele desceu à mansão dos mortos. Lembrem-se que ele morreu como todos os mortos morreram. Mas tem as chaves. Quem é que tem a chave de uma casa? Quem tem autoridade sobre ela. Ter a chave significa ter o domínio, ter total autoridade sobre aquele ambiente. João capítulo 5, versículos de 26 a 28. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho o ter a vida em si mesmo, e lhe conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles, ao som de sua voz. Jesus reitera essa ideia de São João no mesmo Evangelho. Aliás, no texto que foi redigido pelo mesmo autor. Quem escreveu o Apocalipse foi o mesmo que escreveu o Evangelho segundo João, o apóstolo e evangelista João. Em outras palavras, Jesus tem as chaves da morte e da região dos mortos. Ele tem o domínio sobre todos os que morreram e tem o domínio da própria morte. Tudo está sob os meus cuidados, sob a minha chancela. Eu abro a hora que eu quiser. E de fato, ao som da trombeta, quando o Senhor vier em glória, os que jazem da terra ressurgirão. É a ideia já citada aqui, já citamos e comentamos o texto de Daniel, capítulo 12. Quando o Senhor vier em glória, todos ressuscitarão. A única exceção, a única criatura que já subiu ao céu, gloriosamente ressuscitada em corpo e alma, é a bem-aventurada Virgem Maria. Bem, próximo versículo, Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas atuais como as futuras. Vocês se lembram que na introdução ao Apocalipse, quando estudamos a divisão do Apocalipse, nós dissemos que o Apocalipse tem uma introdução,
Depois tem uma parte referente aos acontecimentos do tempo de São João, as coisas presentes. E em seguida, os acontecimentos futuros. Pois bem, a divisão está aqui. Coisas presentes são as cartas dos capítulos 2 e 3. Lembram? Deem uma olhada no livro do Apocalipse. Que cartas são essas? As cartas às 7 igrejas do Apocalipse. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia. Então, os acontecimentos atuais do tempo de São João são esses dos capítulos 2 e 3. E as coisas futuras são as revelações dos capítulos 4 a 22. Todavia, lembremos de que as cartas às igrejas falam muitas vezes de coisas futuras. E o corpo do livro, do capítulo 4 ao 22, contém numerosas alusões à situação presente do apóstolo. Isso para mostrar o quê? Para mostrar que o que se encontra na Bíblia foi escrito para as pessoas daquele tempo. Mas por ser palavra de Deus, é uma palavra que vale para todos os tempos. E aquilo que se diz acerca do futuro, das coisas que vão acontecer, são coisas que também se aplicam às pessoas do tempo em que a Bíblia foi escrita. Está claro? Todavia, é uma divisão não muito clara, mas de fato real no Apocalipse. Lembrem-se que a problemática da heresia, que era uma instigação satânica, que ameaçava a integridade da fé e a própria identidade do ser cristão dos fiéis que moravam nessas cidades, era uma coisa daquele tempo. Todavia, considerando que o risco de se perder a fé, que atingia, que afetava aquelas 7 igrejas, é um risco constante da história da igreja, também essa problemática se aplica aos fiéis dos séculos posteriores. Portanto, também nosso. É problema nosso. Mas, capítulos 2 e 3, tais capítulos foram escritos para 7 cidades bem precisas, que têm nomes, ainda hoje nós podemos visitá-las, se quisermos. Na Turquia, é uma problemática atual, mas que por ser palavra de Deus se aplica para eles e para todas as cidades, todas as comunidades de todos os tempos. E finalmente, o versículo 20, e com isso terminamos o capítulo 1. Eu acho que são 6 programas com esse, só para estudarmos o capítulo 1. O versículo que eu acho que já foi o mais citado até agora. Eis o simbolismo das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros, as 7 igrejas. E isso já foi visto nos versículos 13 e 16. Não vale a pena voltarmos, porque isso já foi muito mastigado. Já analisamos esses 2 versículos, citando Apocalipse capítulo 20. Meus prezados, terminamos, com a graça de Deus, o capítulo 1. Eu imagino que se precisamos de 6 programas para estudar um capítulo, multipliquemos isso por 22 vezes 6 programas. Eu não sei em quanto tempo fizemos os 6 programas. A gente tem mais ou menos a ideia de quantos anos vamos precisar para estudar o Apocalipse. Até o próximo encontro. Boa noite.